Olá, vamos falar agora sobre o sistema Toyota de produção, ou conhecido também como Lean Manufacturing, a manufatura enxuta. Conhecida pelos ocidentais como Lean Manufacturing, esse termo foi cunhado pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology, que serve para falar sobre o sistema de produção enxuto que foi implementado pela Toyota na década de 50. Então essa filosofia ela está fundamentada em fazer bem as coisas simples e eliminar os desperdícios em cada etapa do processo. Então é uma filosofia até de certa forma simples, mas que gera um impacto tremendo nas empresas porque tem o objetivo de eliminar desperdícios. Por que surgiu essa filosofia Lean, essa filosofia enxuta? Bom, culturalmente, para o japonês, o desperdício é uma afronta ao ser humano. Então, o Japão, um país superpopuloso e com recursos escassos, o desperdício é uma coisa que não se aceita lá. Então essa filosofia tem tudo a ver com essa questão de reduzir desperdícios num país que não tem recursos sobrando para sua população. O fator econômico é que entre 1950 e 70, o Japão viveu o período aí, o mundo da crise do petróleo. Então isso forçou as empresas japonesas, e a Toyota como precursora disso, a achar meios de reduzir seus desperdícios para se manter competitiva no mercado. Mas por que a gente está falando hoje de uma filosofia que foi criada na década de 60, 50 anos depois, quase 60 anos depois? Por que o sistema Toyota de produção é falado por diversas empresas, diversos especialistas, sai em diversas revistas? Por que é tão importante isso? Porque ele se baseia em conceitos simples e os seus resultados são fantásticos. A redução de desperdícios, a redução de custos gera impactos muito significativos para as empresas e aplicando conceitos simples. Então vamos falar um pouquinho dos 4 princípios básicos da filosofia Lean, da Lean Manufacturing, do sistema Toyota de produção. O primeiro deles é a filosofia como base. Então, as decisões administrativas, as decisões em torno desse projeto, elas têm que ser pensadas numa filosofia de longo prazo. Não é simplesmente um modismo ou uma técnica, é uma filosofia. Tem que fazer parte da cultura da empresa. O segundo fundamento é que o foco passa a ser no processo. Se você trabalhar bem o processo, os resultados vão ser melhores. Se você melhorar os processos, seus resultados vão ser melhores. Então, dentro desse princípio, tem que se trabalhar o fluxo contínuo. Por que o fluxo contínuo faz melhorar o processo? Porque o fluxo contínuo não permite gambiarras. Ele expõe os problemas de forma que as pessoas passem a ter que trabalhar nas causas dos problemas dentro dos processos, ao longo dos processos. Então é importante essa filosofia que ela muda o foco da inspeção final do produto e ela passa a concentrar os seus esforços na melhoria dos processos. O terceiro fator é a valorização da organização através dos seus parceiros. Então a filosofia Lean ela compreende a importância do trabalho em equipe, tanto equipe interna quanto equipe externa. Então trabalha-se para desenvolver os líderes, para praticar a filosofia Lean e multiplicar esse conhecimento nas empresas. Trabalha-se para desenvolver as equipes e as pessoas. Então é um desenvolvimento humano, que é um objetivo, é desenvolver as pessoas de forma holística, para elas terem um crescimento e a aplicação integral dessa filosofia. E também o desenvolvimento dos fornecedores externos, de forma que haja uma sinergia na aplicação dessa filosofia. Não adianta eu implementar a filosofia enxuta só dentro da empresa. Os meus parceiros, os meus fornecedores também têm que ter isso introjetado em suas políticas, em suas práticas. E a quarta e última, o quarto e último pilar é que a gente tem que trabalhar na melhoria contínua, atacando a causa dos problemas, as causas raízes dos problemas. Isso significa o seguinte: não adianta a gente trabalhar apenas o resultado final ruim, os fenômenos ruins. A ideia da filosofia Lean é atacar a causa dos problemas que, teoricamente, atacando a causa, o problema não vai acontecer mais. E esse processo de detectar um problema e atacar a sua causa, detectar um problema e atacar a sua causa, essa rotina de melhoria dos problemas através das causas, gera um aprendizado contínuo para a empresa. Então
essa técnica de resolver problemas pela raiz é uma quarta etapa aí da filosofia Lean Manufacturing. Então a produção enxuta, ela parte do princípio de que existem 7 desperdícios, 7 tipos de desperdícios dentro de uma empresa. Vou falar um pouquinho de cada um aqui, sucintamente, tá? O primeiro deles é o desperdício da superprodução, que é você produzir mais do que a demanda pede, né? Isso é um desperdício de produtos em excesso. O segundo desperdício é o desperdício de material esperando no processo. Então, você tem lá uma série de processos produtivos, algumas linhas de produção, e aquele produto, aquele material que fica aguardando para ser processado, ou seja, um estoque em processo, ele é um desperdício também. O terceiro tipo de perda ou de desperdício é o desperdício do transporte ou da movimentação. Então, quando há transporte ou movimentação em excesso ou desnecessário, é um desperdício de tempo, de material, de pessoas, de combustível, de equipamentos, etc. O quarto tipo de desperdício é o desperdício do processamento. É quando você processa algum material, quando você produz alguma coisa que não é necessário. Por exemplo, não tinha pedido para aquele produto, ou fez o produto errado, ou a cor errada, então você está desperdiçando por processar de forma errada, sem questionar se tinha que processar aquilo. O quinto tipo de desperdício são as movimentações das operações. Então o que acontece? Aqui é uma movimentação mais local, na qual o layout mal feito pode gerar movimentações desnecessárias, né? O sexto desperdício é o desperdício de produzir produtos defeituosos. Então, quando você faz produtos defeituosos que não vão servir para vender para o mercado, você desperdiçou recursos, você desperdiçou mão de obra, desperdiçou energia elétrica, tempo, e você vai ter que, inclusive, tratar esses desperdícios, vai ter que destinar esse produto defeituoso para algum local. Então, é um desperdício de produzir produtos defeituosos. E o último é o desperdício de estoque, que inclui aí o desperdício do próprio investimento no estoque, que é o capital que fica empatado naquele estoque, e o espaço que você tem que ter para armazenar isso. Um centro de distribuição, um galpão, com todos os custos envolvidos, de equipe, segurança e etc. Né? Então, para finalizar essa aula, a produção enxuta, a Lean Manufacturing, tem os objetivos de 0 defeitos, tempo 0 de preparação ou setup. Claro que na prática, talvez não seja possível zerar isso, mas o objetivo é chegar nesse ponto, é buscar esse ponto. 0 defeito, 0 tempo de setup, estoque 0. Olha que coisa ousada, né? Estoque 0. É claro que às vezes você tem que ter algum estoque de segurança em algum ponto do processo produtivo, mas o objetivo é estoque 0, movimentação 0, atividades que não agregam valor 0, quebra 0, lead time 0, e o objetivo final é você produzir uma peça por vez, contrário da visão de produção em lote. Tá bom? Acesse agora o material complementar.